Bom, então sejam todas muito bem-vindas, é um prazer ter vocês aqui para mais essa reunião da TEIA. Conforme eu mencionei, a Elô está de férias, né, e eu vou presidir aqui essa reunião. E quero agradecer, então, Roseli, a gente estava falando nos bastidores sobre a próxima reunião, por você ter feito esse convite, vou passar para a Elô e a gente define depois, provavelmente para dezembro, segunda, quinta-feira do mês, faremos pessoalmente aí. E hoje eu trouxe um tema para conversar um pouquinho com vocês a respeito da personalidade, né? Porque a Elô colocou um vídeo há um mês atrás lá no grupo da TEIA falando sobre o Big Five, que não é muito conhecido aqui no Brasil. E então eu trouxe esse tema a respeito da nossa personalidade para a gente poder conversar um pouquinho, trazer um pouquinho de autoconhecimento e até ajudar vocês na identificação da personalidade das pessoas com quem a gente convive. E é bem interessante falar sobre esse tema, né? Porque eu até coloquei como tema da nossa reunião, assim, se a tua personalidade te ajuda ou te atrapalha. Porque eu entendo que a maioria das pessoas, por falta de autoconhecimento, elas não compreendem as próprias características da personalidade. Mas antes da gente falar isso, preciso explicar, né? O que é personalidade? A personalidade, ela é um conjunto de características psicológicas e comportamentais que determinam como uma pessoa pensa, sente e age. Deixa eu só receber a Kátia que está chegando aqui. Acho que caiu a conexão dela. Então, a personalidade é esse conjunto de características, né, psicológicas e comportamentais que determinam como uma pessoa pensa, sente e age, e ela é formada 50% por fatores genéticos, ou seja, nós herdamos dos nossos pais, da nossa família, né, a nossa personalidade, e 50% nós vamos desenvolvendo ao longo da nossa vida através das experiências que nós vamos vivenciando. Então, a personalidade, ela é um aspecto essencial da nossa identidade e ela influencia como nós vamos interagindo com o mundo ao nosso redor. Então, isso também influencia as nossas preferências, as nossas atitudes, as nossas reações emocionais, os nossos padrões de comportamento. E existem várias formas de compreender a personalidade humana. E uma das abordagens mais comuns é através de testes de personalidade. E essas ferramentas, elas podem ajudar a identificar os mais diferentes traços de personalidade. O mais utilizado, mais comum, que provavelmente talvez vocês já escutaram falar, é a análise DISC, ela é muito utilizada. Deixa eu só receber a Fernanda. Fernanda, seja bem-vinda também. E a análise diz que ela ainda é muito utilizada, principalmente aqui no Brasil, dentro das empresas, principalmente, para fazer análise da personalidade das pessoas para contratação dentro das empresas. Mas o Big Five, conhecido aqui no Brasil também como modelo dos 5 fatores de personalidade, ele é considerado um dos mais validados e universalmente aceitos testes dentro da psicologia, e ele não é utilizado só dentro da psicologia. Então, na psicologia, ele é utilizado para compreender a personalidade, diagnosticar transtornos e prever comportamentos. Nos recursos humanos, ele é utilizado para seleção de candidatos, né, para treinamento e desenvolvimento de funcionários. Dentro do marketing, ele é utilizado para a criação de campanhas direcionadas a públicos diferentes, e ele também é utilizado na área da educação para auxiliar no aprendizado e no desenvolvimento socioemocional dos alunos. E na saúde, ele também é utilizado para prever e prevenir comportamentos saudáveis e doenças. Então, gente, o Big Five, ele é muito completo. Infelizmente, a gente ainda não tem uma literatura em português aqui no Brasil a respeito disso. Eu tenho estudado o Big Five nos últimos 7 meses, através de um curso que eu fiz, e por que eu fui atrás disso, né? Então, como mentora, professora e como terapeuta, eu sempre me pergunto, como é que eu posso melhorar a eficácia das minhas entregas para os meus clientes, sejam esses clientes alunas, mentoradas, ou clientes mesmo dos atendimentos que eu faço, e também como eu posso melhorar a eficácia dessas pessoas na hora delas mudarem as suas, trazerem as mudanças comportamentais que elas necessitam.
E o Big Five, ele me trouxe muitas respostas, porque ele é completamente diferente de tudo que eu já tinha estudado, e, inclusive, através dele, eu reestruturei um dos meus produtos para que eu pudesse oferecer uma estratégia muito personalizada para as minhas mentoradas, onde elas pudessem alcançar, né, um potencial máximo, equilibrando esses traços de personalidade através de uma forma muito harmoniosa. Então, o Big Five, ele traz a informação, ele descreve a personalidade humana através de 5 características principais. A gente vai falar sobre todas elas, mas só para introduzir, para vocês não ficarem, né, sem saber do que se trata. Essas 5 características principais, elas são denominadas da seguinte forma: abertura a novas experiências, conscienciosidade, extroversão, amabilidade e neuroticismo. E calma, porque é provável que vocês nunca tenham ouvido falar nesses nomes estranhos, mas eu vou explicar cada um deles para que vocês possam entender. E eu vou, inclusive, trazendo um mapa mental para ficar mais claro para vocês. E apesar do Big Five, né, identificar essas 5 grandes dimensões da personalidade, ele também traz 6 facetas específicas para cada um desses traços de personalidade. Ou seja, nós temos 30 características diferentes, 30 facetas de comportamentos diferentes, e cada uma dessas facetas representa uma nuance dentro de um desses traços mais amplos. Então, percebam como ele é rico em detalhes, para a gente entender como funciona o mecanismo dessas pessoas. Então, através dessas extensas pesquisas que foram feitas lá nos Estados Unidos, né, e são pesquisas comprovadas cientificamente, inclusive, é possível analisar, esclarecer e detalhar com muita precisão os traços de cada pessoa. E quando a gente conhece essas facetas da personalidade, a gente acaba se conhecendo melhor e pode ter impactos significativos em várias áreas da vida, porque a partir do momento que você se conhece, você também aprende a conhecer o outro e consegue identificar. Então, eu queria explorar com vocês, né, cada um desses traços. E eu quero já deixar claro o seguinte: eu vou falar sobre alto grau do traço e baixo grau do traço. E é muito importante deixar claro que esse alto grau ou baixo grau, ele não tem nada de bom ou mal, não existe bom ou mal aqui, tá? A gente precisa desconstruir essa realidade, porque o alto grau ou baixo grau, ele só vai denominar o jeitinho peculiar de cada pessoa ser. Então, não tem certo, não tem errado, não tem bom, não tem ruim, tá? Eu vou compartilhar aqui o mapa mental com vocês, para ficar mais fácil. Vocês podem me interromper a qualquer instante para fazer perguntas, tá? Nós vamos receber esse material? Eu vou disponibilizar a live para vocês, o vídeo, e posso mandar um PDF com o mapa mental. Tá ok. Vamos lá. Vocês conseguem enxergar essa tela aqui? Sim. Tá, então vamos lá. A abertura às novas experiências, né, eu vou explicar esse traço geral da faceta. Ele está relacionado àquelas pessoas que são curiosas, que têm uma facilidade de querer explorar as coisas, que elas têm muita imaginação, elas são muito receptivas a novidades, e elas têm uma criatividade muito grande. Dentro dessa abertura para experiências, lembra que eu disse que nós temos 6 facetas. Então, qual é a ideia aqui? Que vocês, conforme eu for contando, né, trazendo essas informações, vocês vão se identificando, daí vocês vão se conhecendo melhor e sabendo, olha, eu tenho um alto grau aqui, tenho um baixo grau ali, porque lembra que eu disse que cada um vai ter uma característica muito única, por isso que não existe certo e errado. E pode ser que você tenha um alto grau numa coisa e um baixo grau na outra, e é essa combinação de cada uma dessas características que vai fazer você ser do jeito que você é. Então, dentro dessa abertura para novas experiências, nós temos a faceta das ideias. Quem tem um alto grau de ideia são aquelas pessoas que têm maior curiosidade por áreas diferentes, que elas estão sempre buscando conhecimento. Então, mesmo que você seja uma professora, ou seja uma assistente social, você sempre vai querer saber mais a respeito de outras coisas. Então, são pessoas que têm essa curiosidade. Já as pessoas com baixo grau de ideias são aquelas menos
curiosas, aquelas que vão fazer sempre as mesmas coisas, elas têm menor curiosidade intelectual. Isso não significa que elas são ruins, né, ou não são boas por conta disso. Não vamos colocar aqui essa... né, eu vou insistir muito nisso, para a gente não classificar dessa forma. Então, só são pessoas que elas gostam mais da rotina, elas preferem a rotina ao invés das novidades, tá certo? Já no grau da estética, nós teremos pessoas que têm um alto grau aqui está até escrito errado, o alto grau, ele está relacionado com aquelas pessoas que são movidas pela arte, mas elas não são necessariamente artísticas, mas elas gostam das coisas bonitas, elas têm um senso estético mais apurado. E elas têm uma experiência através dos 5 sentidos, então elas têm uma facilidade maior, são mais sensíveis a cheiros, ao toque, à audição, à visão. Por quê? Porque o belo envolve tudo isso. Então, esteticamente, elas gostam das coisas que são bonitas, estão sempre mais bem arrumadas, preferem ambientes mais sofisticados. Já o baixo grau são aquelas pessoas desinteressadas em relação ao belo e à arte, né? Desinteressadas em relação ao belo e à arte, ou seja, o senso estético para elas não importa se está bonito, se não está bonito, para ela é indiferente. E, de novo, não tem certo ou errado aqui, tá? As pessoas que têm ações variadas são as pessoas que precisam de estímulos variados, novidades, elas precisam sempre de uma coisa diferente no seu dia a dia. Então, são aquelas pessoas que elas vão buscar mais por novidades, por coisas diferentes, elas vão ousar mais do que outras. As pessoas de baixo grau, de novo, são aquelas que gostam daquilo que é previsível, da rotina. Sair da rotina para elas é muito desconfortável, tá certo? Então, essas são as características para as ações variadas. E daí a gente vai conseguir identificar, né, por que algumas pessoas, dentro desse alto grau e desse baixo grau, elas gostam tanto de coisas novas e se adaptam com muita flexibilidade às coisas, e tem outras que são mais resistentes. Dentro de uma mudança, por exemplo, que exista num departamento, ou uma resistência a uma mudança que venha, no caso das escolas, né, de repente o governo baixa um decreto, baixa uma lei, e daí tem professores que são mais resistentes, outros que vão se adaptar com mais facilidade. Através dessas facetas, a gente vai conseguir identificar essas características na pessoa. E daí a gente também julga um pouquinho menos, né? No quesito fantasia, um alto grau, né, são aquelas pessoas que elas têm uma capacidade maior de fantasiar, que elas têm uma capacidade maior de serem criativas. Então, elas têm um mundo mais rico, um repertório mais rico em função disso. Então, são aquelas pessoas que sonham acordadas, né, que elas viajam, né, estão sempre pensando em coisas muito diferentes. Já as pessoas com um baixo grau de fantasia são aquelas que têm mais o pé no chão, que elas são mais racionais, mais realistas, elas estão mais aqui no concreto, na realidade, no dia a dia. Elas não conseguem fazer esse movimento de sonhar, né, de sonhar acordada ou de fantasiar. E com relação aos sentimentos, nessa faceta da abertura, a pessoa que tem um alto grau são aquelas que têm estados emocionais profundos, positivos ou negativos. Então, elas sentem profundamente as emoções, elas não conseguem conter. Então, aquela pessoa que fica na cara aquilo que ela está sentindo, se ela está feliz, está na cara dela, mas se ela está brava, também está na cara dela. Então, ela entra dentro desse alto grau aqui, no estado emocional. E já o baixo grau são aquelas pessoas que não demonstram muito as suas emoções. Então, elas ficam com aquela cara de paisagem e elas são menos complexas, porque elas não entram em contato com os seus sentimentos. Então, elas mantêm aquela mesma aparência, aquela mesma cara o tempo inteiro, e você nem consegue identificar aquilo que ela está sentindo. Por quê? Porque fica meio estranho, né, essa conduta delas. Então, esse é o alto grau e o baixo grau dentro da faceta dos sentimentos. E no quesito valores, as pessoas que têm um alto grau são aquelas que desafiam o status quo da humanidade, elas vão sempre questionar as regras, as ordens,
porque elas não concordam com a forma antiga de pensar. Então, são pessoas que elas são opostas a dogmas, e elas vão sempre trabalhar para que as mudanças aconteçam, porque para elas aquilo que faz parte do passado não serve mais, então elas estão sempre buscando esse movimento de trazer a novidade, o diferente, aquilo que a gente precisa, né, para a atualidade. As pessoas de um baixo grau são as pessoas mais conservadoras, são aquelas mais obedientes, são aquelas que aceitam os valores e não questionam aquilo. Então, elas gostam muito das tradições, daquilo que é mais tradicional. Então, essas são as informações a respeito dessa faceta de valores, e aqui a gente finaliza esse traço da abertura para novas experiências. E daí eu queria saber de vocês o que vocês acharam, se vocês se identificaram ou não. Comentem, por favor. Ninguém quer ser a primeira, pode ser a segunda. Isso eu me identifiquei lá nos sentimentos. A pessoa olha na minha cara e vê se está me agradando. Eu sou uma pessoa muito transparente. Sou eu, você narrando e eu pensando. Eu sou a expressão e não me engano, porque é muito visível. Mas é bem interessante essas informações, são bem interessantes, não? Para você poder compreender melhor como as pessoas funcionam. É verdade. Tá. Alguém mais quer falar? Tá. Eu vou dar continuidade aqui, meninas. Deixa eu compartilhar a tela de novo com vocês, porque saiu. Vamos falar de conscienciosidade. A conscienciosidade é uma palavra que a gente não ouve falar muito, né? Mas ela está relacionada ao comprometimento. Então, é o traço de personalidade que fala sobre a organização, a responsabilidade, a habilidade para resolver problemas. São pessoas que gostam muito de executar, que vão lá e fazem. Gosto muito de brincar que são gente que faz, né? Aquela pessoa que vai lá e coloca em prática as suas habilidades, aquilo que ela quer. Nas facetas, nós temos dentro da conscienciosidade a competência. Então, pessoas com alto grau de competência são aquelas que se sentem bem preparadas. Elas têm uma autoimagem, uma autoeficácia muito forte. Elas têm uma autoestima, uma autoconfiança muito grande. Então, elas vão lá e realizam aquilo que precisa ser realizado. Já quem tem um baixo grau de competência são aquelas pessoas que têm uma autoconfiança muito comprometida, porque elas são pessimistas, elas não reconhecem as suas habilidades e as suas aptidões. Geralmente são pessoas que não se acham suficientemente boas para fazerem determinadas coisas, nem aquilo que elas realizam todos os dias. Elas fazem, mas elas não se acham competentes ou boas o suficiente naquilo que elas fazem. E daí, cada uma dessas facetas, né, eu estou trazendo aqui os traços, as características principais, mas é importante dizer que dentro da terapia, nós temos técnicas e abordagens terapêuticas para trabalhar essas facetas quando elas estão desequilibradas. Então, por exemplo, uma pessoa que tem esse baixo grau aqui de competência, caso ela queira melhorar essa autoconfiança dela, daí nós temos ferramentas específicas dentro do processo terapêutico para ajudar a pessoa a fazer essa transição, essa transformação, né? Fazer essa ressignificação daquilo que ela vê. Eu não trouxe aqui porque achei que não cabia, estou querendo só trazer a informação de uma forma mais generalizada. A segunda faceta dentro da conscienciosidade é a ordem. Então, pessoas com alto grau são aquelas que são bem organizadas, elas não gostam de bagunça, elas têm tudo nos seus devidos lugares, então as gavetas são arrumadas, os materiais ficam organizados, ela sabe onde está tudo. Só que ela pode entrar em conflito, por exemplo, com pessoas que têm uma desorganização muito grande, que são as pessoas do baixo grau. Por quê? Porque elas são caóticas, desorganizadas, elas não encontram nada, tudo é uma bagunça, o armário é aquele armário que está sempre revirado, as gavetas, você não sabe onde estão as coisas. Então, isso também causa, dentro da visão terapêutica, pessoas desorganizadas, elas também têm uma dificuldade maior em conseguir alcançar as metas que elas se propõem. Então, perceba que uma coisa vai juntando com a outra. Então,
essa faceta da desorganização aqui na ordem, ela também pode trazer um comprometimento na vida da pessoa. Já a faceta do senso de dever, para quem tem um alto grau, são aquelas pessoas que são muito rígidas em relação aos seus valores e compromissos. Então, é aquela pessoa que, por exemplo, ela se comprometeu em trazer um bolo porque vai ter o aniversário de alguém. E, de repente, ela amanheceu com 39 graus de febre, está lá morrendo, com dor no corpo, etc. e tal, mas ela vai cumprir com o que ela se comprometeu, porque a palavra dela, né, o fio do bigode, ela vai cumprir com aquilo que ela se comprometeu, porque o senso de dever e compromisso dela é muito alto. Então, são essas pessoas que têm esse alto grau. É importante a gente ter um senso de compromisso e de dever? Sim, só que essas pessoas, elas são rígidas demais, né? Então, muitas vezes, elas acabam... Só receber a Cristiane. Elas acabam se prejudicando por conta desse perfeccionismo, dessa autocobrança muito grande que elas têm. Já quem tem um baixo grau, né, de senso de dever são aquelas pessoas que são menos confiáveis, ou seja, elas não têm comprometimento algum. Então, aquela pessoa que marca um compromisso com você, mas ela não aparece, ela não dá uma satisfação, ela não justifica, e ela deixa mesmo os outros esperando, porque ela não está nem aí, ela não tem esse senso de comprometimento. Para ela, isso não é uma questão importante. Já na faceta reforço por realizações, para quem tem um alto grau, são aquelas pessoas que são muito determinadas, que elas têm objetivos concretos, elas sabem onde elas querem chegar, e elas vão galgando degrau a degrau para alcançar o que elas querem. Então, são pessoas que têm um senso de determinação e de constância muito grande para alcançar o que desejam. Já quem tem um baixo grau de reforço por realizações são aquelas pessoas que ficam mais estagnadas, mas elas não significa que elas estejam insatisfeitas, elas só não querem sair daquela zona de conforto, elas não veem necessidade de fazer nenhuma mudança para alcançar aquilo que elas desejam. Então, essas são as características, né, dentro da faceta do reforço por realizações. Já na faceta autodisciplina, quem tem um alto grau, são aquelas pessoas que têm habilidade de finalizar aquilo que elas começam, porque nós temos muitas pessoas que têm muitas iniciativas, mas poucas acabativas. Mas nesse caso aqui não é isso, ela inicia, mas ela conclui, não importa o tempo que vai demorar, ela vai começar e vai concluir. Já essas pessoas que têm um baixo grau de autodisciplina, são aquelas pessoas procrastinadoras, que elas, às vezes, não conseguem nem começar, quem dirá concluir. E elas não encontram autoinspiração, elas não encontram forças dentro delas para realizar aquilo que elas se comprometem. É como se, de alguma maneira, aquilo, alguma coisa tomasse conta dela, né, amarrasse, a impedisse de realizar o que ela quer. E lembrando que a procrastinação, também pelo ponto de vista terapêutico, ela está muito relacionada com a questão da autossabotagem. Então, às vezes a pessoa ela não quer sair da zona de conforto dela, por mais desconfortável que seja essa zona de conforto, porque isso exige dela uma mudança de postura, uma mudança na vida. Então, ela não quer fazer esse movimento da mudança e ela acaba procrastinando, mas é uma forma inconsciente de autossabotagem. E a última faceta dentro da conscienciosidade é a ponderação. Então, quem tem um alto grau aqui são aquelas pessoas que pensam muito antes de agir, ou seja, elas vão analisar a situação, elas são muito analíticas, elas sempre vão verificar todos os pontos, elas são muito detalhistas, elas enxergam um panorama muito grande antes de tomar uma determinada decisão. Já quem tem um baixo grau de ponderação são aquelas pessoas que são impulsivas, ou seja, elas são muito apressadas e vão agir por impulso. E depois elas podem acabar se arrependendo em função da atitude que elas acabaram tomando. Às vezes elas não conseguem se conter. Então, a ponderação delas é bem baixinha. E a gente vai ver mais lá na frente, o último traço que eu trouxe, que é o neuroticismo. Se a pessoa tem um baixo grau de ponderação e ela também tem um neuroticismo muito alto, isso traz um impacto muito negativo na vida dela. Depois vocês vão entender isso que eu estou falando. E daí eu queria saber se vocês têm alguma dúvida a respeito desse traço de personalidade, dessa faceta da conscienciosidade.
Eu vou dar andamento aqui. Nós vamos falar, então, do traço de extroversão, né? Então, o que é a extroversão? Ela diz respeito à forma como nós interagimos socialmente. Então, é a maneira como as pessoas gostam ou não de interagir na sociedade. A gente chama isso de bateria social. O que é a bateria social? É aquele traço que vai falar se a pessoa é extrovertida ou introvertida. E aqui a extroversão ou a introversão não tem necessariamente a ver com a timidez, tá? Porque a introvertida é só no sentido da pessoa ser um pouco mais recatada. Não significa que ela é tímida. É preciso deixar isso bem claro. E dentro do traço de extroversão, nós temos as 6 facetas. A primeira delas é a da atividade. Para quem tem um alto grau de atividade, é aquela pessoa que ela é agitada, ela é dinâmica, é uma pessoa que gosta ou vive num ritmo de vida muito acelerado. Ela gosta do movimento, ela é muito ativa, ela está sempre fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Elas são sensíveis ao tédio ou à apatia. Então, se a coisa estiver meio monótona, meio na mesma, isso vai incomodar profundamente, porque ela precisa do movimento. Então, são aquelas pessoas que gostam de uma adrenalina muito grande. Já o baixo grau de atividade são aquelas pessoas que são mais vagarosas, mais calmas, são mais lentas, elas não precisam e não gostam daquela coisa acelerada. E, de novo, né, gente, não tem certo ou errado, é só uma questão de estilo de vida aqui. E no traço ainda, nessa faceta da extroversão, nós temos o gregarismo. O gregarismo está relacionado à interação social mesmo. Então, quem tem um alto grau são aquelas pessoas que elas se alimentam do convívio em grupo, que elas gostam de estar em grupo, elas gostam de estar com pessoas, elas gostam de estar numa festa, num barzinho, num show, elas precisam estar sempre em movimento, fazendo muita coisa com muitas pessoas. São pessoas que adoram isso. Já as pessoas que têm um baixo gregarismo, né, um baixo grau de gregarismo, são aquelas pessoas que são introspectivas. Deixa eu só receber a Carla aqui também. Então, as pessoas com baixo grau de gregarismo são aquelas pessoas que são mais introspectivas, que elas evitam atividades sociais, que elas se cansam quando elas têm que estar num grupo, que elas têm que estar num movimento com muitas pessoas. A energia delas parece que é sugada, elas ficam realmente muito cansadas, essa bateria social delas é muito pequenininha. Então, esse gregarismo está relacionado a essa questão. Na faceta assertividade, dentro do traço de extroversão, num alto grau, nós temos aquela pessoa que é muito comunicativa, que ela tende a liderar, a se destacar, porque ela gosta de estar nessa situação de liderança, de tomar a frente das coisas, ela gosta do palco, ela tem uma tendência ao protagonismo, é automático para ela, dentro de um grupo de pessoas, ela automaticamente vai puxando para ela algumas atividades, algumas responsabilidades, e ela vai fazendo esse papel de liderar com muita facilidade. Já as pessoas com baixo grau são aquelas que se sentem mais confortáveis sendo lideradas, elas não querem esse papel de liderança, elas gostam mais de liderar, de serem lideradas. Então, elas preferem que alguém diga o que elas têm que fazer, como é que elas vão ser direcionadas. E, de novo, não tem certo ou errado aqui, é só uma característica de comportamento mesmo. E ela vai ter uma dificuldade em assumir responsabilidades. Então, aqui eu quero chamar a atenção, imagine que uma pessoa, dentro dessa faceta da assertividade, ela seja colocada num cargo onde ela precise liderar, mas ela tem um baixo grau, ela não vai conseguir fazer isso. E não é por incompetência, é porque ela só não consegue mesmo, por traço de personalidade. Então, de novo, por isso que é importante a gente conhecer para não julgar, porque às vezes está relacionado a uma faceta da personalidade da pessoa, e não algo que ela não está fazendo por má vontade, entende? Dentro da faceta do acolhimento, nós temos num alto grau aquelas pessoas que criam vínculos com muita facilidade, são pessoas que se interessam pelas outras pessoas, que elas têm relações profundas, que elas estão muito em contato com os outros, e elas abraçam mesmo, acolhem, têm um acolhimento muito grande, elas vão ajudar, estão sempre muito disponíveis. Já quem tem um baixo grau de acolhimento são pessoas
que elas são mais reservadas, são mais distantes, que elas não ficam muito em grupo, são aquelas pessoas que, de repente, as pessoas falam, mas onde está fulano, nem está mais aqui, porque elas vão saindo de mansinho, vão saindo de fininho. Então, é esse movimento das pessoas que têm um baixo grau de acolhimento dentro do traço de extroversão. Na busca por sensações, né, essa faceta de busca por sensações, são aquelas pessoas que precisam mesmo de ambientes muito barulhentos, precisam de excitação, precisam de cores. Então, são aquelas pessoas que estão quase todos os fins de semana num show, em bares, em locais onde tem muitas pessoas, onde tem muito ruído, porque é através disso que ela se alimenta, é como se essa fosse a bateria social dela. Então, ela gosta de atividades radicais, ela gosta de estar com muita gente, ela gosta de tudo aquilo que transborda muita energia. Já as pessoas com baixo grau são aquelas pessoas que precisam de silêncio, que preferem um estilo de vida mais calma, são mais caseiras, elas preferem no fim de semana ficar em casa, ficar num ambiente mais tranquilo, ir para um local mais deserto, do que estar nesse movimento no meio da muvuca mesmo, né? Então, essa é a faceta das buscas por sensações dentro do traço de extroversão. E a última faceta dentro desse traço são as emoções positivas. Então, pessoas com alto grau são aquelas pessoas que são muito otimistas, muito alegres, bem-humoradas, elas estão sempre vendo o lado positivo das coisas, elas estão sempre olhando, mesmo que a situação seja muito caótica, ela sempre vai olhar para o lado bom, ela sempre vai procurar ver o que ela pode aprender com aquilo que está acontecendo. Mas a pessoa com um baixo grau são aquelas que vão sentir menos emoções positivas. Então, ela tem mais, ela vai sempre ver o lado mais negativo das coisas, ela não tem um bom humor. Isso não significa que ela seja ranzinza, tá? Porque o ranzinza está relacionado a um traço do neuroticismo, mas ela é aquela pessoa que vai olhar, né, para as coisas com um olhar mais negativo, mais sombrio, mais pessimista. E aqui a gente encerra essas facetas do traço de extroversão. Daí vou perguntar para vocês novamente se tem alguma dúvida a respeito. Querem fazer algum comentário? Tá. Então, eu vou dar continuidade falando da amabilidade. Esse traço da amabilidade, né, é o traço que está relacionado com a pessoa que é amável, que ela se preocupa com os outros, é aquela pessoa que está sempre, ela tem uma empatia muito grande, ela entende o ponto de vista das pessoas, ela tem uma habilidade muito grande de liderança por conta dessa característica dela de ser empática, de ter essa escuta para com as pessoas. E dentro desse traço da amabilidade, nós temos a faceta do altruísmo. Então, para quem tem um alto grau de altruísmo, são aquelas pessoas que elas estão sempre disponíveis para ajudar os outros, ela está sempre disponível para ajudar as pessoas, ela dá muita importância ao bem-estar das pessoas, ela está sempre se oferecendo para ajudar o próximo de alguma maneira. Já no baixo grau, são aquelas pessoas que elas não se envolvem com os problemas alheios, elas são mais autocentradas e elas acham que cada um tem que resolver o que lhe cabe. Dentro desse alto grau de altruísmo, se a pessoa tiver esse alto grau muito exacerbado, isso também é prejudicial. Por quê? Porque ela sempre vai colocar o outro em primeiro lugar, e ela acaba não olhando para ela. E isso não é legal, porque às vezes ela fala sim quando ela quer dizer não. E isso é prejudicial, às vezes, para a própria saúde física, mental e emocional dela. Então, o alto grau é muito legal, mas tem que ter um limite. Da mesma maneira que o baixo grau, se a pessoa fica só centrada nela mesma, ela fica egoísta. Então, lembra, tudo é uma questão de equilíbrio. Dentro da faceta, né, da amabilidade, nós temos a sensibilidade. E aqui, o alto grau de sensibilidade está relacionado com aquelas pessoas que elas vão priorizar os outros, que elas sempre vão considerar a opinião alheia, ela sempre vai agir em prol do grupo. Então, se vamos fazer alguma coisa em grupo, é o grupo quem decide, independente da opinião dela, ela vai ceder ao que o grupo fala. Já num baixo grau, são aquelas pessoas que elas são
mais realistas, elas não têm tanta compaixão e elas vão ser mais egoístas, mais egocêntricas, né? Dentro desse grau dentro dessa faceta da sensibilidade. Na faceta da confiança, no alto grau, são aquelas pessoas que elas confiam cegamente nos outros. Então, elas nunca vão desconfiar das pessoas, elas não têm um pé atrás com as pessoas, elas não acreditam que as pessoas tenham maldade, elas estão sempre dispostas a ajudar os outros e acham que os outros vão fazer o mesmo por elas. Mas o baixo grau são aquelas pessoas que são mais céticas em relação à intenção dos outros, e elas sempre vão acreditar que se a pessoa está sendo bondosa, deve ter uma segunda intenção por trás, elas são mais descrentes com relação às pessoas. Essa é a faceta, né, do baixo grau de confiança. Então, são pessoas que elas tendem a ser mais desconfiadas de uma maneira geral, com conhecidos ou com desconhecidos, são pessoas que têm sempre um pé atrás. E, no caso da franqueza, essa faceta da franqueza, num alto grau, né, são aquelas pessoas que são muito sinceras, são muito francas, são muito objetivas, que elas falam mesmo o que pensam. Só que, às vezes, elas também são mais ingênuas, e por vezes, pode ocorrer dela ser muito expressiva, ser muito verdadeira, mas não ter um senso na hora de colocar aquilo que ela está sentindo, e isso acabar ofendendo as outras pessoas. Já as pessoas que têm um baixo grau de franqueza são aquelas que estão mais dispostas a persuadir os outros, e elas nem sempre vão dizer aquilo que elas pensam, porque elas usam essas habilidades sociais para poder lidar melhor com as pessoas. Não é uma escala de mentira, então, assim, ela não vai mentir para conseguir o que ela quer, mas ela vai persuadir. Né? Ela vai fazer com que o outro, mesmo com um jeitinho, seja através de uma forma ou de outra, ela vai fazer com que o outro acabe fazendo aquilo que ela gostaria. Na faceta da modéstia, nós temos num alto grau aquelas pessoas que, mesmo sabendo da qualidade do que elas fazem, elas se destacam menos. Por quê? Porque elas não reconhecem, às vezes, as qualidades que elas têm. Elas não se consideram especiais, elas não se importam se elas são elogiadas, às vezes elas nem acreditam nos elogios que elas recebem. Não porque elas não têm uma baixa autoconfiança, não, elas simplesmente são neutras nesse quesito, e elas não vão se valorizar, mas elas não se desvalorizam, só que elas também não se valorizam. Já num baixo grau de modéstia, são aquelas pessoas que são mais arrogantes, e elas vão se achar sempre as melhores, as últimas bolachinhas do pacote, né? Então, são aquelas pessoas que elas realmente não têm um senso crítico com relação a elas mesmas. E na última faceta aqui da complacência, dentro do traço da amabilidade, são aquelas pessoas que têm um alto grau, que tendem a perdoar os outros e a esquecer, porque elas são muito dóceis, muito meigas, elas detestam entrar em conflito com as outras pessoas, elas jamais vão se indispor com alguém. Então, elas relevam o que os outros fazem. Já quem tem um baixo grau de complacência são aquelas pessoas que vão perdoar menos, que elas vão, de alguma maneira, demonstrar uma comunicação mais veemente. Então, elas não vão ser tão dóceis, tão meiguinhas, muito pelo contrário, elas serão mais rígidas, mais inflexíveis do que as pessoas que têm um alto grau de complacência. Daí, nós vamos falar agora do último grande traço, né, da última grande característica, que é o neuroticismo. Deixa eu só ver aqui que tem alguém colocando alguma coisa no chat, só para ver, tá. Então, vamos lá. Neuroticismo, gente, o traço geral de explicação do neuroticismo. Ele está ligado ao nível de estresse que nós vivemos, ao nível da nossa estabilidade ou instabilidade emocional. Então, esse é o traço de característica de personalidade que é o mais preocupante, que é o mais estudado dentro do Big Five, e que é o mais preocupante dentro da nossa realidade, porque hoje em dia as pessoas estão muito vulneráveis
a esse neuroticismo. E é importante deixar claro aqui que a faceta do neuroticismo não está relacionada com o fato da pessoa ser neurótica ou não é nada disso, tá? É só uma questão de como ela lida com a questão do estresse, ela tem uma facilidade ou uma dificuldade em lidar com isso. E dentro do neuroticismo também nós temos as 6 facetas, a primeira delas é a depressão, e eu preciso também deixar claro que quando eu falo de depressão aqui, eu não estou falando de saúde mental, eu não estou falando da doença depressão, porque a doença, ela tem um CID, ela é tratada como médico, eu estou falando aqui da tristeza, tá? Então, são pessoas que têm uma tendência a se sentirem mais tristes, mais solitárias, onde elas têm mais culpa, onde elas são desmotivadas. São pessoas que são mais pessimistas, são mais desesperançosas, e elas têm pouco ânimo e pouca energia. No traço da ansiedade, são aquelas pessoas que são mais ansiosas, mais medrosas, mais tensas, mais agitadas, mais preocupadas. São pessoas que são mais catastróficas, elas se antecipam, né, com as coisas que não aconteceram. Então, elas já entram nesse grau de ansiedade com coisas que ainda nem aconteceram, porque a ansiedade, as pessoas ansiosas, elas vivem mesmo no futuro. A depressão são pessoas que vivem no passado, a ansiedade são as pessoas que vivem no futuro. Então, são aquelas pessoas onde elas têm essa tendência de catastrofizar as coisas antes delas acontecerem. Então, elas já estão aqui pensando 1000 coisas antes delas acontecerem. No caso da vulnerabilidade ao estresse, são aquelas pessoas que elas têm dificuldade em lidar com o estresse. Elas podem entrar, inclusive, numa crise de pânico. São pessoas que são mais suscetíveis a sofrerem burnout. Por quê? Porque ela se sobrecarrega, ela fica estressada em situações que outras pessoas lidam bem. Então, as pessoas com alta vulnerabilidade, elas precisam de mais recursos para poder lidar com as questões dela, elas precisam aprender a gerenciar as emoções. Então, aqui, dentro desse traço do neuroticismo, dessa faceta no traço de personalidade do neuroticismo, em todas as facetas, é muito importante que a pessoa aprenda a fazer, ter habilidade de gestão emocional. Ela precisa aprender a lidar emocionalmente com as suas coisas. Eu até trouxe um gráfico aqui, que é considerado o gráfico de Flow, que é do Dr. Mihaly, onde ele fala, né, que quanto mais altos os desafios que a pessoa tem, se ela não tiver habilidades para lidar com esses altos estados de desafio, ela vai entrar num grau muito grande de estresse. Então, quanto mais alto o desafio e mais alta a habilidade, mais ela consegue chegar nesse estado de flow, que é o estado de relaxamento, de tranquilidade, de equilíbrio. Pessoas que não conseguem desenvolver essas habilidades emocionais, elas terão mais chances de terem problemas de saúde emocional e mental. E essa vulnerabilidade vai variar para diferentes áreas da vida. Então, pode ser que ela lide melhor. Na maioria das vezes, as pessoas que têm essa vulnerabilidade ao estresse, ela não vai conseguir gerenciar muito bem em nenhuma área da vida. Mas, às vezes, as pessoas conseguem se conter um pouco mais, ou no trabalho, ou com a família, ou com alguém de fora, mas é uma tendência de não conseguir conter, tá? Deixa eu só receber o Jonathan que está chegando. No caso da faceta do embaraço e do constrangimento, nós temos aquelas pessoas que elas se sentem mais constrangidas quando elas estão em público. Por quê? Porque a opinião dos outros é muito importante. Então, essa faceta é aquela faceta que está relacionada à timidez. Lembra que eu disse que o fato da pessoa ser introvertida não significa que ela é tímida, porque a faceta da timidez, ela está relacionada nesse traço aqui do constrangimento. São aquelas pessoas que são envergonhadas, que quando todo mundo olha para ela, ela quer sair correndo, que ela não consegue mesmo falar em público, não no sentido de se apresentar num palco, mas nem de falar do lugar onde ela está, é aquela que não levanta a mão na sala de aula para perguntar as coisas para o professor, mesmo que ela não tenha entendido. Por quê? Porque a opinião dos outros a respeito dela mexe profundamente
com esse senso de segurança e autoconfiança dela. No caso da faceta da impulsividade, são aquelas pessoas que elas são... como é que eu posso dizer? Que elas vão agir de forma impulsiva, elas não conseguem se controlar, elas não conseguem lidar com os impulsos, sejam eles positivos ou negativos. Então, são aquelas pessoas que elas vão, no momento de raiva, explodir, falar um monte de coisa e depois elas se arrependem, são aquelas pessoas que elas não conseguem se conter e, de repente, se ela fica muito feliz, ela sai pulando, sai gritando, ou é aquela pessoa que pode brigar no meio da rua. Então, as pessoas que têm esse grau de impulsividade muito alta, também precisam aprender a gerir as suas emoções, porque se isso não acontecer, ela vai viver situações na vida dela, em várias áreas da vida dela, onde isso vai trazer inconvenientes. E a raiva e a hostilidade, que é a última faceta aqui do neuroticismo, né, são aquelas pessoas que têm mais dificuldade de se manter sã em momentos de crise, são aquelas pessoas explosivas, que elas vão partir para a briga, vão partir para o ataque, elas não têm amabilidade, elas têm alta impulsividade, elas têm muita raiva contida, e elas vão brigar, elas vão querer discutir, e às vezes sair na porrada mesmo, porque é a forma dela extravasar toda essa raiva e toda essa hostilidade que ela tem. Então, percebam que, agora que nós falamos de todas as características, né, o quanto a combinação dessas características todas vai trazer a personalidade que você é. Então, você pode ter um neuroticismo muito alto, mas você também pode ter um grau de conscienciosidade muito alta, que pode te ajudar a lidar melhor com esse neuroticismo. Então, por isso que é importante identificar quais são as características. E daí a pergunta, né, que eu faço para vocês é: a tua personalidade te ajuda ou te atrapalha diante de tudo isso que a gente viu aqui? O que vocês têm a dizer? Vamos conversar agora a respeito. Queria que vocês me falassem o que vocês acharam. Dá até um pouquinho de medo, né? Que tem hora que você é tudo isso e mais um pouco, né? Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. Depende do que acontece durante o dia, parece que você vai alternando, né? O coração acelera. Aí eu tô com um distúrbio na minha personalidade. Então, não existe distúrbio. Lembra que eu disse, né, que a gente tem as características relacionadas a 50% a gente já herdou geneticamente, conforme eu falei lá no início. E os outros 50% a gente vai trabalhando, vai desenvolvendo ao longo da vida. Conforme você vai aprendendo a se conhecer mais, a trabalhar mais esse seu grau de emoção, tendo mais inteligência emocional, você consegue mudar essa realidade. Então, a partir do momento que você toma conhecimento, que de repente você está com um traço aqui, que olha, me identifiquei ali que eu não estou muito legal nisso, mas eu posso mudar. Eu tenho essa habilidade, nós somos adultos, né? Então, podemos fazer esse processo de ressignificar e de mudança. Isso é assumir a responsabilidade pela nossa vida. Tá sem som, Roseli? Eu achei, assim, muito interessante essa apresentação, eu realmente não conhecia, mas, assim, em algumas situações que você apontava, mostrava, ali eu pensava assim, se for determinada situação, eu sou o grau maior, mas se for uma outra, eu sou o grau menor. Então, eu acho que fica até difícil você realmente se identificar, não, eu sou isso ou eu sou aquilo, porque você vai pensando nas situações de cotidiano, nas situações de trabalho mesmo também. Eu me sentia assim, nossa, mas para tal coisa eu me enquadro aqui, para tal coisa já é aqui, né? Mas é bem interessante. Então, na maioria das vezes, nós estamos dentro da média. Existe um teste específico, né, e se vocês quiserem, depois eu posso até disponibilizar para vocês. Existe um teste que se faz para você identificar qual é o seu grau, né, qual é a sua pontuação dentro de cada grande traço e dentro de cada faceta, para você identificar mesmo se você está num alto grau, num baixo grau, ou se você está num grau mediano. E, de novo, não existe certo ou errado aqui.
Então, o grau mediano só significa que você está talvez mais equilibrada. Então, é isso que você falou. Às vezes aqui eu faço assim, mas ali eu faço assado. Então, significa que eu tenho um equilíbrio dentro desse traço. Mas a grande ideia, né, com relação ao Big Five, é que você pode identificar as facetas assim, num grau de detalhamento muito, muito grande, porque são características muito minuciosas, né? Então, ele é muito minucioso. Por isso que ele tem essa base científica muito forte e está sendo utilizado tão grandemente em várias áreas diferentes. E, Sandra, sabe o que eu fico pensando? É na sala de aula, é na escola, tendo alunos, alguns com alta, outros com baixa, alguns com uma habilidade, outros com menos. Como a gente media isso numa sala que é tão heterogênea? Esse é muito impossível, esse não é. Esse é, né, deixa aflorar o sentimento, isso é reservado. Então, a gente tem que ter isso em mente, não só na nossa vida pessoal, mas como educadores, como gestores, aí, né? Quem trabalha com os pequenos, porque esses traços a gente tem em níveis muito diferentes. Exatamente, por isso que quando você compreende quais são os traços, você vai conseguir identificar, olha, esse tem esse traço ali, então como eu vou agir com ele? Se ele tem se ele tem uma resistência maior, é mais tímido, é claro que eu posso ajudá-lo de alguma forma a se expor gradualmente a determinadas situações para que ele possa lidar melhor com a timidez. Mas eu não preciso forçá-lo, mas eu posso ajudar esse aluno, né, por exemplo, a sair dessa timidez e, de repente, ir fazendo movimentos até onde ele consiga melhorar e ser seja menos tímido. Já uma pessoa que tem uma necessidade de ficar mais quieta, mais calada, porque ela é mais introvertida, de repente ela precisa dessa introversão, mas em alguns momentos ela pode se abrir um pouquinho mais para fazer um trabalho em grupo, para fazer alguma coisa em grupo, mas é entender como é a dinâmica e ajudar cada um deles da maneira mais correta. Por isso que existe, né, que eu falei, existem técnicas, né, terapêuticas que a gente atua para cada uma das facetas, num baixo grau, num alto grau, para ajudar a pessoa quando ela identifica que ela não está em equilíbrio naquilo. Das pessoas, por exemplo, que são muito amáveis, que vão sempre fazer tudo pelo outro, ela não vai conseguir colocar um limite, ela não vai conseguir falar não, só que isso é prejudicial, porque ela engole sapo, porque ela fica doente, porque ela não consegue colocar esse limite entre o que é bom para ela e o que é bom para o outro. Isso não é saudável também. Então, a gente também tem as ferramentas necessárias para ajudar essa pessoa a ir se posicionando gradativamente, até que ela consiga pôr o limite. Antes de alguém perguntar mais alguma coisa, eu queria pedir para as pessoas que chegaram depois, por favor, colocarem no chat o nome de vocês completo e a instituição, para que eu possa fazer a ata da reunião, por gentileza. Quero pedir essa colaboração. E daí, quem mais quer fazer perguntas, quem mais quer fazer comentários? As pessoas estão muito caladinhas hoje. Quem mais está na reunião? Gente, então, se vocês não têm mais perguntas, eu quero passar uma mensagem da Elo. Ela queria ter gravado um vídeo, né, para os professores, porque semana que vem é dia dos professores, mas ela não conseguiu, ela tá de férias, e ela, antes de sair de férias, teve muitas questões profissionais para resolver, e ela não pôde fazer esse vídeo. Então, ela pediu para que eu transmitisse para todas as escolas daqui, e essa mensagem fosse transmitida aos professores. Ela disse que ela queria transmitir a reverência dela, porque sem os professores, nós não seríamos nada. Então, ela quer agradecer pela condução, né, dos professores e por todo o trabalho que eles fazem. Então, quero deixar essa mensagem aqui para ela, para vocês retransmitirem. E pode falar. Só para agradecer, né? Obrigada. E daí, gente, a nossa próxima reunião provavelmente vai ser em dezembro.
eu vou conversar com a Elô para que a gente possa provavelmente fazer também presencial. A Roseli cedeu lá o CCA Santa Cruz, né, para poder nos receber e apresentar a instituição que foi inaugurada esse ano. E a gente vai definir e coloca lá no grupo essa informação. Como eu gravei essa nossa reunião, depois eu disponibilizo lá no grupo para vocês o vídeo, para vocês poderem repassar se vocês quiserem. Se vocês ficaram com alguma dúvida a respeito do que nós falamos aqui, eu estou super à disposição para esclarecer dúvidas, é só vocês me perguntarem. Se quiser me chamar no privado depois para conversar a respeito, também estou super aberta. E queria saber se alguém tem algum recado importante para passar a respeito do que está acontecendo, tem algum recado institucional que precisa ser dado? Não? Eu não tenho nenhum outro recado, porque como eu não tive contato com as UBSs, eu não sei se tem alguma campanha acontecendo, estou por fora, gente, então eu vou ficar devendo também. Pode falar, Roseli. Então, eu queria falar só que, assim, o espaço é novo, a gente acabou de inaugurar, e nós estamos com vagas para crianças, porque a gente passou por um período grande de reforma, o nosso número de atendidos, ele estava bem reduzido, e agora a gente, mesmo sendo o mês de novembro quase, mas nós estamos com vagas, então, assim, se vocês quiserem divulgar, eu já fiz contato com algumas escolas, mas eu posso até colocar no grupo o folder para que, se vocês divulguem, a gente tem vagas tanto no período da manhã como no período da tarde. E o nosso atendimento é para crianças de 6 até 14, 11 meses. Tá? Então, a gente está aí recebendo crianças novas. Então, se vocês também puderem nos ajudar nessa divulgação, eu agradeceria bastante. E depois eu coloco o folder no grupo, tá bom? Perfeito, perfeito. Então, pessoal, eu vou encerrar a reunião de hoje, eu vou deixar minha mensagem aqui também, né, para os professores, que professores, na minha opinião, eles são jardineiros de sonhos, porque eles plantam sabedoria e eles colhem vidas transformadas em cada coração que eles tocam. Então, a minha mensagem aqui para os professores fica aqui também. E quero agradecer a presença de todos vocês, e uma excelente tarde, e vamos nos falando, estou à disposição, tá bom? Muito obrigada por comparecerem, e, por favor, só deixem aqui, mais uma vez, vou pedir o nome e a instituição, porque eu preciso para fazer a ata da reunião, tá bom? Nos vemos daqui 2 meses, provavelmente. Muito obrigada. Obrigada.